Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a derrota soviética no Afeganistão e das lições que a Rússia não aprendeu com aquele conflito, repetindo muitos daqueles erros agora na Ucrânia. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Em abril de 1978, uma revolução comunista varreu o Afeganistão, derrubando o presidente Mohammad Daoud Khan e colocando no poder Mohammad Tarak, secretário-geral do Partido Democrata Popular Marxista do Afeganistão. Uma das primeiras medidas de Tarak foi firmar tratados com a União Soviética, com quem compartilhava uma grande fronteira ao norte, iniciando no Afeganistão um período que ficou conhecido como o Terror Vermelho, com expurgos e execuções que em poucos meses afetaram diretamente quase 100 mil afegãos. A opressão e a perseguição comunista levaram a que grandes porções da sociedade afegã se levantassem contra a ditadura de Tarak, resultando em grandes e terríveis confrontos como o Levante de Herat, no qual, em apenas 5 dias, a ditadura comunista de Tarak matou cerca de 5 mil afegãos contrários ao seu regime. Ao longo de 1979, a resistência afegã foi crescendo e se armando cada vez mais, resultando em grandes rachaduras internas no Partido Comunista Afegão, com uma facção liderada por Hafiz Amin, na época ministro nacional da Defesa, exigindo uma atuação mais firme por parte de Tarak. No dia 14 de setembro de 1979, as rachaduras internas explodiram, com confrontos armados decorrendo em diversos edifícios governamentais, incluindo no Palácio do Governo. Naquele mesmo dia, Tarak foi expulso do Partido Comunista, com Hafiz Amin assumindo como o novo líder supremo do Afeganistão. Apenas 3 semanas depois, Tarak foi assassinado a mando de Amin, deixando-o livre para instaurar a sua própria ditadura no país. Os rebeldes afegãos anticomunistas se aproveitaram do caos para lançar ainda mais ataques, levando Amin a pedir à União Soviética, na época governada por Leonid Brezhnev, a enviar tropas para ajudar a conter os rebeldes. Mas os soviéticos não confiavam na liderança de Amin e queriam substituí-lo por um político afegão que fosse mais facilmente manipulável. E por isso, no dia 27 de dezembro de 1979, Moscou iniciou a Operação Tempestade 333, com tropas paraquedistas russas assaltando o Palácio Presidencial afegão, assassinando Hafiz Amin e colocando no poder Babrak Karmal, que não passava de um vassalo do Kremlin. Com Karmal no poder, a União Soviética entrou com força total no Afeganistão, iniciando um conflito que se estenderia por 9 anos e 1 mês, e que resultaria em uma inesperada derrota soviética que deixou, de acordo com diversas fontes, 30 mil russos mortos e 60 mil feridos, com 2 milhões de civis afegãos morrendo e perto de 3 milhões ficando feridos. Mas quais foram as lições que aquela derrota soviética deixou e por que a Rússia não aprendeu nada com isso, repetindo agora, na Ucrânia, muitos dos mesmos erros que cometeu no Afeganistão há quase 40 anos? O principal erro cometido pelos soviéticos no Afeganistão, um erro que os russos cometeram na Ucrânia, foi subestimar o seu adversário. No final dos anos 70, apesar de uma grave crise econômica, a União Soviética estava perto do seu auge em termos militares, com uma força aérea e uma força blindada que, além de numerosa, era altamente avançada em termos tecnológicos. Quando a União Soviética entrou no Afeganistão em dezembro de 1979, com toda a sua gigantesca e moderna força militar,
Moscou realmente acreditava que não teria grandes problemas em enfrentar um bando de rebeldes, já que, além da sua própria força militar, ainda controlava um exército afegão comandado pelo líder Fantoche Karmal, que na época era composto por quase 70 mil soldados profissionais. Mas os soviéticos não estavam habituados àquele tipo de combate, com o terreno afegão composto por montanhas, vales e desfiladeiros, dificultando o emprego dos blindados, que representavam o grande trunfo de Moscou. E os soviéticos, tal como os russos agora na Ucrânia, não esperavam uma resistência local tão dura e dedicada. Outro grande erro soviético cometido no Afeganistão e que foi cometido pela Rússia em 2022 na Ucrânia foi subestimar a resposta do Ocidente. No início dos anos 80, os soviéticos estavam obviamente preocupados com a guerra, mas estavam confiantes de que o Ocidente não iria interferir, com Moscou ridicularizando o presidente Reagan, um ator de filmes de Hollywood que era visto pelos soviéticos como inadequado para o cargo. Mas assim como em 2022, o Ocidente veio inesperadamente em peso ao auxílio da Ucrânia. Perto do final da primeira metade dos anos 80, muitos países, como os Estados Unidos, Reino Unido e até mesmo a China, que naquela época era uma grande adversária da União Soviética, começaram a apoiar os rebeldes afegãos com o fornecimento de armas e munições, com destaque para os mísseis antiaéreos Stinger. Até 1986, os soviéticos estavam tendo dificuldades com os afegãos apenas em terra, mas controlavam totalmente os céus, lançando grandes e terríveis ataques contra aldeias e acampamentos rebeldes. Mas isso começou a mudar naquele ano com a chegada dos mísseis Stinger de fabricação norte-americana, que estenderam aos céus a surra que os soviéticos estavam levando em terra. Outro grande erro cometido pelos soviéticos no Afeganistão e que a Rússia repetiu agora na Ucrânia está relacionado com a logística. Como a União Soviética acreditava que aquele conflito seria curto e que se estenderia por no máximo alguns meses, a indústria soviética, que passava por uma grave crise, não se preparou adequadamente para um conflito longo. E por isso Moscou enfrentou grandes dificuldades para manter mais de 110 mil soldados próprios e 65 mil soldados afegãos, bem como milhares de veículos e blindados e centenas de aeronaves em condições plenas de operação e de combate. Na Ucrânia, os russos enfrentaram e continuam enfrentando esses mesmos problemas logísticos. Esses três graves erros, subestimar o adversário, subestimar a resposta estrangeira e não se preparar adequadamente para a eventualidade de uma guerra longa, foram cometidos pelos soviéticos nos mais de 9 anos em que durou a sua guerra no Afeganistão, e estão sendo cometidos novamente agora pela Rússia na invasão que lançou sobre a Ucrânia. Esses erros levaram à derrota daquela que era a maior força militar terrestre do planeta na década de 80. O que será que esses erros farão agora com a Rússia na Ucrânia? Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.